Hoje é terça-feira, dia 15 de julho, e o clima no Botafogo está longe de ser tranquilo. O dia já começou agitado, com muita coisa importante acontecendo no clube, principalmente no que diz respeito ao futuro da base e também as declarações do John Textor durante a coletiva de apresentação do Davi Ancelotti, novo treinador do Glorioso. O torcedor que acompanha de perto já vinha esperando por uma resposta mais firme do dono da SAF, especialmente sobre o planejamento da temporada e o balanço financeiro que até agora não foi apresentado. E sim, ele falou. E falou muito! O dirigente foi direto ao ponto, assumiu falhas, explicou processos e deu uma aula, pelo menos na visão dele, sobre como tem sido o desafio de comandar o futebol brasileiro com uma cabeça de gestão empresarial americana. Mas antes de entrar nessa resposta gigante, tem uma notícia que merece destaque e que, sinceramente, traz um alívio e uma certa dose de esperança para o torcedor botafoguense. O Botafogo começou de forma concreta o processo de integração da sua base com o time principal, usando de forma mais estruturada o CT Lonier para abrigar a garotada do Sub-20. Esse movimento representa uma guinada que o torcedor esperava há tempos. Não é de hoje que se cobra mais investimento, mais organização e mais atenção às categorias de base, e finalmente o clube parece estar caminhando nessa direção. A partir desta semana, a equipe Sub-20 vai treinar de forma integral no CT, utilizando uma estrutura exclusiva que foi recém-inaugurada. São mais de 15 salas dedicadas aos departamentos multidisciplinares, um vestiário próprio para os meninos da base refeitório, personalizado sala de reuniões auditório consultórios, médicos, espaço recovery, fisiologia, nutrição, supervisão, comissão técnica, massoterapia e até crioterapia. É uma estrutura completa que coloca o Botafogo num novo patamar quando se fala em formação de atletas. E não é só estrutura física, não. A ideia aqui é fazer uma integração de verdade. A garotada vai estar mais próxima do elenco profissional, dos treinos do treinador principal, das decisões estratégicas do clube. Isso, sem dúvida, facilita a observação de novos talentos, aproxima os técnicos e dá mais agilidade no momento de promover um jogador da base para o time principal. Inclusive, o próprio Davi Ancelotti foi acompanhar um jogo do Sub-20 contra o Flamengo, lá na Ilha do Governador, e agora, com essa estrutura unificada no Lonier, ele vai ter mais facilidade para acompanhar a evolução dos garotos. Essa troca direta entre técnico principal e técnico da base, no caso o Belão, é fundamental. É assim que se constrói uma filosofia de clube com continuidade, com visão de longo prazo e com olhos atentos ao que está sendo formado dentro de casa. Porque, sejamos sinceros, o Botafogo precisa revelar mais, muito mais. Enquanto clubes como Flamengo, Palmeiras e Fluminense revelam nomes constantemente e abastecem seus elencos principais com jogadores oriundos da base, o Glorioso ainda depende demais de contratações muitas vezes caras e de pouco retorno. O clube gasta tempo e dinheiro em apostas que poderiam ser substituídas por uma base mais sólida, mais produtiva e mais integrada ao futebol profissional. E essa mudança de mentalidade parece estar finalmente ganhando corpo. A expectativa é que, com esse novo olhar para a base, o Botafogo comece a colher frutos em médio prazo, colocando mais jovens promissores no elenco, gerando valor de mercado e, quem sabe, criando uma nova geração de ídolos que nascem em casa. Agora, voltando ao assunto que mais chamou a atenção na coletiva, a fala de John Textor. O dirigente foi questionado sobre o planejamento da temporada e também sobre a ausência do balanço financeiro. E a resposta dele foi um verdadeiro desabafo, com direito a autocrítica, explicações detalhadas e até um pouco de frustração. Segundo ele, ainda não conseguiu encontrar a fórmula ideal para lidar com o calendário do futebol brasileiro, que ele considera excessivamente longo. São 11 meses de competição e, para Textor, isso compromete a preparação adequada da equipe. E o planejamento em si?
Ele contou que sente muita dificuldade em equilibrar a necessidade de vitórias com o desenvolvimento dos jovens jogadores, principalmente durante o período de pré-temporada, que, segundo ele, é quase inexistente por aqui. E aí ele entrou num ponto que já havia sido muito debatido pela torcida, a questão da pré-temporada. Testor relembrou que quando assumiu o clube em março de 2022, teve pouquíssimo tempo para montar o elenco. Foram cerca de 4 semanas apenas entre o momento em que a SAF passou a ter autonomia de fato e o início da temporada. E segundo ele, essa pressa acabou comprometendo as escolhas. No ano seguinte, em 2023, ele apostou em usar o início da temporada para observar jovens talentos dar rodagem ao elenco e entender melhor as peças que tinha nas mãos. Mas a torcida não recebeu bem essa decisão. Houve até boicote ao primeiro jogo da temporada, que acabou sendo vencido, mas deixou claro que havia um ruído na comunicação entre diretoria e arquibancada. Mesmo com essa turbulência, o time venceu 14 dos 17 primeiros jogos naquela temporada, o que para ele foi um grande feito, especialmente considerando a falta de preparação ideal. Mas ainda assim, Textor admitiu que falhou no controle do processo, especialmente na escolha dos técnicos. Ele citou com pesar a saída de Luiz Castro no meio da temporada, quando o time estava na liderança. Aquilo, segundo ele, foi um golpe duro. A partir dali, o clube viveu uma sequência de trocas de comando que ele mesmo definiu como mal gerenciadas. Era uma tentativa desesperada de manter a temporada viva, mas a falta de estabilidade no comando técnico só trouxe mais insegurança ao elenco e à torcida. E quando parecia que a situação ia estabilizar, veio a saída de Arthur Jorge. Testor foi enfático ao dizer que o treinador já havia decidido sair antes mesmo do fim da temporada e que os rumores sobre falta de apoio da diretoria eram, nas palavras dele, bobagem. Ele garantiu que sabia dos motivos pessoais e da dificuldade logística, especialmente em relação às viagens. E confessou que teve dificuldades para encontrar um substituto à altura, já que ninguém queria assumir o Botafogo, depois da melhor campanha da história do clube nos primeiros meses do Campeonato Brasileiro. Segundo ele, ninguém queria entrar no cargo com uma pressão tão alta. Ele também falou sobre a demora na escolha do novo técnico, justificando que não queria errar novamente. Queria alguém que pudesse criar um vínculo de longo prazo com o clube, alguém que trouxesse estabilidade, que pensasse o Botafogo como projeto e não como trampolim. E foi por isso que levou tanto tempo para anunciar Davi Ancelotti. Testor reconheceu que isso afetou a pré-temporada mais uma vez, mas acredita que agora o clube tem um técnico jovem ambicioso, com boas ideias e com energia suficiente para liderar esse processo de reconstrução e modernização do clube. Segundo ele, a expectativa é de uma relação duradoura com Ancelotti e, claro, mais vitórias e menos trocas no comando. Sobre o balanço financeiro, Textor deu uma resposta bastante técnica. Ele explicou que o Botafogo está passando por um processo de auditoria porque a Eagle, empresa que controla o clube, está tentando abrir capital na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. E para isso, todos os dados financeiros precisam ser mantidos sob sigilo até que a SEC, o órgão que regula o mercado financeiro americano, aprove a documentação. Ele disse que essa é uma exigência legal e que tão logo o processo se torne público, os números do Botafogo também estarão disponíveis para qualquer torcedor acessar. Segundo ele, isso vai trazer um nível de transparência inédito no futebol brasileiro, com obrigações de divulgação de qualquer contrato relevante, no prazo de até 4 dias úteis após sua assinatura. Ou seja, se tudo correr como planejado, o torcedor poderá acompanhar com mais clareza todas as movimentações do clube. Esse foi o primeiro trecho do que Textor classificou como uma tentativa de ser mais transparente com o torcedor. E não dá para negar que, ao menos em termos de discurso, ele tentou esclarecer bastante coisa. Admitiu erros, explicou processos e mostrou que há sim uma tentativa de profissionalizar o futebol do clube. Se isso vai se traduzir em conquistas e estabilidade, só o tempo vai dizer. Mas ao menos agora temos uma ideia mais clara de como o Botafogo está tentando se reorganizar internamente, com foco tanto na formação de novos talentos, quanto na consolidação de uma estrutura profissional de gestão e comando técnico. E olha, tem um detalhe importante nisso tudo, ele sabe que a pressão por resultados vai continuar.
Mesmo com toda essa explicação, o torcedor quer ver o time vencendo jogando bem e se mantendo entre os grandes. E é exatamente por isso que ele reforçou a ideia de continuidade, disse que não adianta nada trocar técnico toda hora, não adianta começar do zero a cada 6 meses. O Botafogo precisa encontrar uma identidade, uma forma de jogar, um modelo de gestão que funcione. E tudo isso começa, segundo ele, com a estabilidade no comando e com o investimento nas categorias de base. E nessa tentativa de encontrar estabilidade, Textor também abordou o que ele chamou de equívocos inevitáveis, de quem ainda está aprendendo a lidar com o ecossistema do futebol brasileiro. E ele foi bem sincero sobre isso. Disse que ainda tem dificuldade de entender o peso de certos jogos, a dinâmica emocional da torcida e até mesmo os fatores culturais que impactam diretamente nas decisões do dia a dia. Segundo ele, existe uma diferença gritante entre como o futebol é gerido nos Estados Unidos e como ele é vivido aqui. Lá fora existe um planejamento mais frio, mais matemático, mais centrado em números e metas de longo prazo. Aqui, a emoção entra muito mais forte, a pressão vem rápido. Uma sequência de 2 ou 3 jogos ruins já é suficiente para criar um ambiente insustentável, tanto para treinador quanto para a diretoria. E ele deixou claro que não está reclamando disso. Pelo contrário, ele disse que entende a paixão do torcedor e que aprendeu a respeitar essa lógica. Mas também pediu que a torcida entenda que para o projeto realmente dar certo é preciso tempo. E quando ele fala em tempo, ele está falando de continuidade, de permitir que os processos se desenvolvam, que os ciclos se completem. Ele citou como exemplo os clubes que hoje são modelo no futebol mundial e que em algum momento passaram por esse mesmo tipo de turbulência. Clubes que erraram, caíram, se reorganizaram e só depois colheram os frutos. E ele quer que o Botafogo entre nesse caminho, que seja um clube respeitado com uma estrutura sólida e principalmente com uma base capaz de sustentar os ciclos técnicos, financeiros e esportivos do clube. Outro ponto que chamou atenção na coletiva foi o modo como Textor falou sobre os jogadores da base. Para ele, o Botafogo ainda não conseguiu criar uma cultura de confiança total nos garotos formados em casa. Disse que por várias vezes viu jogadores promissores sendo barrados por insegurança de técnicos que preferiam apostar em atletas mais experientes, mesmo sem ter convicção total de que esses nomes agregariam valor. Segundo ele, falta coragem em alguns momentos. Coragem para apostar num garoto de 18 anos, dar sequência e deixar que ele erre para depois crescer. Porque só assim se forma um jogador de verdade. E ele garantiu que está trabalhando nos bastidores para mudar essa cultura, inclusive na mentalidade das comissões técnicas. E aí ele fez um link com o novo centro de treinamento da base, que agora está em pleno funcionamento. Textor disse que a estrutura serve justamente para isso, dar confiança aos meninos, mostrar que o clube acredita neles, que há um caminho claro até o time principal e que isso não é papo para agradar torcedor, mas sim estratégia de médio e longo prazo para tornar o clube autossustentável. Porque no fim das contas o Botafogo precisa vender jogadores, precisa gerar receita com atletas formados em casa, precisa deixar de depender exclusivamente do bolso de um investidor e passar a caminhar com as próprias pernas. E essa caminhada começa na base, com estrutura, com metodologia e com um olhar atento para cada talento que surgir. Além disso, ele falou também sobre as dificuldades que enfrentou para manter certos jogadores no elenco. Citou, sem entrar em muitos detalhes, situações em que o clube não conseguiu competir financeiramente com ofertas vindas de fora. Disse que muitas vezes o Botafogo acaba sendo uma vitrine para o mercado internacional e que isso, embora pareça negativo à primeira vista, pode ser uma oportunidade. Se o clube souber aproveitar bem esse papel, pode se tornar uma referência na formação e venda de atletas, criando um ciclo de entrada e saída que mantenha o nível do time sempre alto, mesmo com a constante renovação. Sobre o atual elenco, Textor foi questionado sobre reforços e deixou escapar que ainda está no mercado. Disse que a janela está aberta, que o clube segue monitorando algumas situações e que a prioridade é trazer jogadores que se encaixem no perfil do treinador e do projeto. Ele não quer mais nomes de impacto apenas pelo marketing, quer atletas comprometidos que entendam o momento do clube e que estejam dispostos a crescer junto. Reforçou também que está em constante conversa com David Ancelotti e que todas as decisões têm sido tomadas em conjunto.
Ou seja, acabou aquela ideia de que o técnico não participa das contratações. Segundo ele, agora há diálogo, há planejamento e há um norte mais claro a seguir. Ele foi além e comentou sobre o perfil do técnico David Ancelotti. Disse que vê nele um potencial muito grande, que tem ideias modernas, comunicação clara, postura de liderança e principalmente disposição para trabalhar com jovens. Isso pesou muito na hora da escolha. O Botafogo precisava de alguém disposto a construir e não apenas colher. Alguém que tivesse paciência, mas também convicção. E segundo o Testor, Ancelotti tem mostrado isso desde o primeiro dia. Ele acompanha os treinos da base, participa de reuniões sobre metodologia, sugere ajustes no CT e, o mais importante, trata o clube como um projeto pessoal. Não está aqui de passagem, está aqui para fazer história. Ou pelo menos é essa a expectativa que se criou em torno dele. E claro, como não podia deixar de ser ele, também falou sobre a pressão das arquibancadas. Disse que entende o torcedor estar desconfiado, que sabe que as promessas anteriores não foram cumpridas como se esperava e que algumas derrotas ainda pesam muito no emocional da torcida. Mas também pediu que nesse momento de reconstrução o apoio seja mais firme. Pediu para que o torcedor esteja junto mesmo nos momentos difíceis, porque, segundo ele, os frutos desse trabalho só vão aparecer se houver paciência. E sim, ele sabe que essa é a palavra mais difícil de pedir ao torcedor brasileiro. Mas acredita que com comunicação mais clara e resultados minimamente consistentes, essa relação pode ser reconstruída. Na parte final da coletiva, Textor ainda falou sobre o futuro da SAF como um todo. Disse que tem planos de longo prazo, que está conversando com parceiros internacionais para fortalecer o projeto e que pretende transformar o Botafogo em um modelo de clube-empresa bem-sucedido na América do Sul. E aí ele mencionou de forma mais técnica que o processo de abertura de capital da Eagle é justamente parte disso. Ele quer trazer mais investidores, mais capital, mais estrutura de governança, não quer depender de decisões unilaterais, quer transformar o Botafogo numa máquina eficiente que combine paixão e gestão. E segundo ele, isso só será possível com transparência e com o torcedor entendendo que o clube está mudando por dentro, mesmo que isso ainda não apareça de forma tão clara dentro de campo. E o resumo disso tudo é que, goste ou não do estilo de John Textor, ele pelo menos está tentando dar uma cara mais estável ao Botafogo. E não é pouca coisa. Depois de anos de caos administrativo, troca constante de técnicos, falta de planejamento e crise financeira, ouvido o dirigente principal, que há um plano, que há uma estrutura sendo criada e que há um desejo real de construir algo duradouro, já é para muitos um respiro, mas claro, o torcedor quer mais que palavras, quer ver a bola rolando com qualidade, quer vitórias, quer um time competitivo e quer títulos. E é exatamente esse o desafio de Textor, transformar tudo. Isso que ele falou em resultado dentro das 4 linhas. O que dá para dizer por enquanto é que o caminho está sendo pavimentado, com erros, com tropeços, mas também com sinais claros de que há uma direção. E nesse cenário, a integração da base, a escolha de um técnico jovem com ideias modernas e a tentativa de profissionalizar os bastidores são passos importantes. Ainda faltam peças, ainda falta consistência, mas talvez o Botafogo esteja finalmente entrando no século XXI em termos de gestão de futebol. Agora é acompanhar, de perto cobrar quando for preciso e apoiar quando for necessário. Porque se tem uma coisa que ficou clara na fala de Textor é que ele não vai embora tão cedo, ele quer ficar, quer transformar e pelo jeito vai tentar fazer isso até o fim. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o RJ Sport News. O mercado da bola segue pegando fogo. E o Rio de Janeiro pode estar prestes a presenciar uma das transferências mais surpreendentes dos últimos tempos. Segundo burburinhos que começaram a circular nos bastidores do futebol carioca, o atacante, Pedro, artilheiro e peça fundamental do Flamengo nos últimos anos, estaria em negociação avançada com o Botafogo.
A informação ainda não foi confirmada oficialmente por nenhum dos clubes, mas fontes próximas às diretorias indicam que conversas teriam ocorrido nos últimos dias, gerando forte especulação entre torcedores e especialistas. A possibilidade de um dos maiores ídolos recentes do rubro-negro trocar a Gávea por General Severiano é vista por muitos como improvável, mas não impossível. O Botafogo, que vive uma nova fase com investimentos robustos e ambição renovada no cenário nacional, estaria disposto a abrir os cofres para trazer um nome de peso que represente uma virada de chave definitiva na briga por títulos. Pedro, por sua vez, apesar do prestígio e do bom desempenho com a camisa do Flamengo, vive um momento de incerteza quanto ao seu papel no elenco, especialmente diante das constantes mudanças no comando técnico e da disputa acirrada por posição. Fontes próximas ao staff do jogador afirmam que Pedro estaria balançado com a possibilidade de ser protagonista absoluto em outro clube carioca, sobretudo em um projeto esportivo que lhe ofereça mais estabilidade e liberdade em campo. O Botafogo, empolgado com a boa campanha no Brasileirão e com a meta de se firmar entre os gigantes do continente, vê no atacante uma peça-chave para elevar ainda mais o patamar da equipe. Embora tudo ainda esteja no campo da especulação, o simples rumor já foi suficiente para incendiar as redes sociais e dividir opiniões. Parte da torcida do Flamengo não acredita que a diretoria permitiria tal movimento, enquanto botafoguenses mais otimistas sonham com um anúncio oficial a qualquer momento. Se a negociação vai se concretizar ou não, ainda é cedo para dizer. Mas o fato é que o nome de Pedro começa a ecoar com força pelos corredores de General Severiano. Obrigado por assistir ao RJ Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times!